Olá, eu sou Lucas de Oliveira Nunes, aluno de graduação em Biologia Marinha pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aposto que, assim como eu, você também já se deparou com uma planta murcha. Você já se perguntou por que essas plantas murcham? Se você tem planta em casa, o famoso pai ou mãe de plantas, certamente já se deparou com elas murchas. Caso não tenha, ao menos já viu essas coitadas murchas em um jardim durante um dia quente. Mas já parou para pensar qual o mecanismo biológico que faz com que isso aconteça? Para isso, precisamos entender o mecanismo físico e biológico envolvido nesse quebra-cabeças. A primeira peça para entendermos é a osmose. A osmose consiste na difusão de solventes, como a água, através de membranas semipermeáveis, como a membrana celular. Para entendermos a osmose, precisamos saber de algumas coisas. Imaginando uma solução hipotética, podemos separá-la de duas formas, o solvente e o soluto. As moléculas dissolvidas são chamadas de soluto. Um exemplo são os açúcares, sais, aminoácidos, entre outros. Enquanto o líquido que faz com que essas moléculas sejam dissolvidas é chamado de solvente, como por exemplo a água. As moléculas, como a água, têm um movimento próprio e podem se deslocar para qualquer direção. Quando falamos de osmose, estamos tratando de um tipo de difusão, a difusão de solventes que acontece através de uma membrana semipermeável. Nas células, esse solvente é a água, enquanto a membrana semipermeável é a membrana plasmática. Para entendermos da melhor forma como a osmose afeta as células, podemos imaginá-las como um compartimento, um círculo, por exemplo, limitado por uma membrana semipermeável. Esse círculo possui água dentro dele, e, ao mesmo tempo, também está envolto nesse solvente. Agora, podemos estabelecer três cenários. No cenário número 1, temos um ambiente externo com bastante solvente, enquanto o círculo tem mais soluto, açúcares ou sais, por exemplo. Nessa situação, a presença maior de soluto dentro do círculo faz com que a água do meio externo migre para o nosso círculo hipotético. Assim, o círculo aumenta de tamanho. Em algumas situações, pode haver tanta água dentro do compartimento que chega até a causar um rompimento, que no caso das células é chamado de lise celular. No cenário número 2, temos uma quantidade X de solvente soluto no meio externo, e essa mesma situação acontece no meio contido pelo círculo. Podemos observar assim um balanço, a água entrando e saindo do círculo na mesma quantidade. No cenário número 3, temos bastante soluto no meio externo, mais do que há dentro do círculo. Nesse caso, a água contida no círculo migra para o meio externo, fazendo com que ele diminua de tamanho, desidratando. Assim como exemplificado no círculo hipotético, o movimento da água pela membrana plasmática também acontece em células vegetais, porém com um detalhe adicional. Essas células possuem a parede celular. A parede celular é uma estrutura rígida que está externa à membrana plasmática, e essa estrutura tem influência direta em alguns fatores fundamentais para as plantas. Vamos relembrar a composição e organização das células vegetais. Assim como a célula animal, as plantas também possuem núcleo, organelas e citoplasma, contidos pela membrana plasmática. Contudo, as plantas apresentam a parede celular, que gera resistência para a célula. Outra estrutura fundamental das células vegetais é o vacúolo. O vacúolo é o compartimento que armazena soluções salinas e açúcares, e é essencial para o controle osmótico. O vacúolo age assim como o nosso círculo hipotético, que foi utilizado como exemplo lá atrás. É o vacúolo responsável por causar uma força contra a parede celular. É chamada de pressão de turgor a alta pressão gerada pelo vacúolo na parede celular, em decorrência da elevada concentração de água que entrou na célula por osmose. O inchaço da célula vegetal é fundamental para a sustentação de plantas herbáceas de pequeno porte. A cadeia de células túrgidas, que são aquelas que apresentam um inchaço causado pela água, faz com que haja uma sustentação. É como o que ocorre nos castelos infláveis. Nesse brinquedo, há uma espécie de borracha que é ocupado por um fluido, o ar. O ar injetado faz pressão nas paredes, o que permite a sua sustentação e possibilita às crianças subirem e pularem no brinquedo. Pois bem, já compreendemos muitos processos que ocorrem nas plantas.
Agora vamos ver como isso se aplica na vida real. Sabe aquele dia quente que quando você olha o jardim e vê as coitadas das folhagens murchas? Então, as plantas se abastecem da água do solo, utilizando como motor para isso a transpiração. A pressão causada pela transpiração faz com que a água suba das partes mais baixas da planta até as suas folhas. Mais ou menos o que acontece quando vamos beber algo utilizando um canudo para isso. A pressão que aplicamos faz com que o líquido suba. E se o solo estiver seco? Bom, nesse caso, a planta perde o seu reabastecimento e passa a desidratar. Nesse caso, a diminuição do solvente no meio externo, devido à desidratação, faz com que haja uma maior concentração de soluto no meio externo, fazendo a água de dentro da célula migrar para o meio mais concentrado, o externo. Uma vez que a célula tem menos água, a pressão de turgor diminui, fazendo com que a planta perca seu potencial de sustentação, murchando. Mas pode ficar calmo. Basta reabastecer o solo com água e essa planta irá reidratar-se, voltando ao seu status normal. Células túrgidas, permitindo a sua sustentação.